Muitas pessoas vêm sofrendo de um mal chamado vazio existencial, ou seja, a falta de sentido de vida, que leva, no mais das vezes, ao desânimo e à tristeza profunda, chegando, nos processos depressivos. Por isso que eu trago hoje algumas informações básicas sobre a psicologia analítica do Carl Jung, que trata justamente disto, sobre o vazio existencial e sobre as suas consequências bastante sofríveis para a alma humana. E o cerne da psicologia do Jung é o processo de individuação, que é a tarefa de encontrar o eu verdadeiro, ou seja, a verdadeira essência de cada um de nós, que é algo que ele julgou ser o mais importante no desenvolvimento humano, na vida de todos nós, que seria, na verdade, a chave para a cura do vazio existencial. Porque quando você encontra a sua essência, você irá viver de acordo com o que você realmente é, com quem você realmente é, e você, obviamente, que vai encontrar uma satisfação de vida maior, não desabando para esse vazio existencial, que é justamente a falta da essência, do sentido de viver. E para a gente refletir sobre esse encontro da essência, eu trouxe aqui 8 lições da realidade que o Jung deixou, que são bem simples e que vão nos ajudar nessa busca super importante, para a nossa vida. A primeira lição, ele fala: olhe primeiro para dentro de você. É uma frase bastante conhecida dele: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Essa frase do Jung, ela é muito popular, mas importantíssima para o autoencontro. Porque, diferentemente do Freud, que pregava mais o lado empírico, da ciência, da psicologia, o Jung era visto também como místico, como espiritualista. Ele se interessava muito pela filosofia, pelos assuntos espirituais, embora ele preferisse ser visto como um cientista, claro. Ele era psiquiatra, era psicólogo, ele era um homem da ciência. E o trabalho do Jung, com ele mesmo e com os pacientes dele, levaram ele a perceber que a vida não tem apenas um propósito material, mas também espiritual. E ele se interessou muito pela espiritualidade. E ele disse que as pessoas, quando elas voltam os olhos para si mesmas, além do externo, as pessoas tendem a despertar, encontrando o sentido da vida. Elas podem entrar em contato com a sua história pessoal, com o seu sistema de crença pessoal. Por isso que muitas vezes nós estamos muito preocupados com o que está acontecendo fora de nós, ao nosso redor, na sociedade, com a forma com a qual as pessoas nos percebem. Isso significa que nós estamos muito preocupados com a nossa persona, não é? Que Jung chamava, com a famosa máscara, ou máscaras que nós usamos em sociedade, ou até em família, no meio de amigos também, para passar aquilo que nós desejamos passar às pessoas, que o nosso ego quer que nós passemos, porque ele quer se identificar com as coisas do mundo, com as coisas que para a sociedade são bonitas, são boas, são interessantes. São os falsos eus, a persona é o falso eu que nós apresentamos para a sociedade. Nós agimos como que representando, um papel que nada tem a ver com quem realmente nós somos. E isso é que leva à frustração e ao vazio, e consequentemente ao sofrimento psíquico e emocional. E o que é pior do que isso? Nós fazemos isso tão automaticamente que nem percebemos que nós estamos fazendo. A maioria das pessoas são assim. Mas acontece que para a gente entrar em contato com quem realmente nós somos, nós precisamos olhar para dentro de nós, nos interiorizar. A gente vem falando muito sobre isso, sempre nos nossos temas no canal. Nós precisamos fazer essa interiorização para que nós possamos entender melhor quem nós somos, quais os nossos reais objetivos de vida, aquilo que faz os nossos olhos brilharem realmente. Nós precisamos conhecer nossas crenças, nosso sistema de crença pessoal, independente, não é, do externo, dos outros, começando até pelos nossos pais e depois do meio, que nós vivemos. Nós precisamos filtrar tudo que vem de fora e, a partir disso, fazermos a análise pessoal, para então nós entendermos quem queremos realmente nos tornar, o que queremos da vida para nós.
E isso vai nos ajudar muito a ter um rumo, um sentido na vida. Porque enquanto nós vivemos essa persona, utilizando essas máscaras de acordo com o meio que nós vivemos, para agradar, para nos adequar, nós vamos fugindo do nosso eu verdadeiro. Isso não pode trazer a felicidade de maneira nenhuma. Então, se nós não olharmos para dentro do nosso coração, nossa vida vai parecer um sonho, mas um sonho de que outra pessoa, né, de outra pessoa, no qual nós apenas acompanhamos as pessoas, né, os grupos, seja na nossa família, junto com os amigos, colegas de trabalho. Aí nós nos tornamos como se fôssemos assim coadjuvantes, né, numa peça teatral. Isso é o que a grande maioria de nós faz. Mas nós temos que buscar partir atrás de nossa real essência. Nós devemos ser os protagonistas da nossa existência verdadeiramente. E isso é um trabalho que ele precisa ser feito urgentemente, porque se trata da nossa felicidade, da nossa vida, não é? Da nossa realização pessoal. Então nós temos que olhar para dentro mesmo, num processo de, como se fosse uma autoexploração mesmo de nós, nesse nosso campo íntimo, que é a base do nosso verdadeiro eu. E para olhar para dentro, nós precisamos nos afastar um pouco do burburinho, não é, das pessoas. Nós precisamos passar algum tempo sozinhos, meditando, analisando, refletindo, né, quais são os nossos sonhos, resgatando esses sonhos desde lá da infância, da adolescência, da juventude, essas metas que a gente tinha, que a gente idealizava e que nós não realizamos. O porquê não realizamos? Esses questionamentos têm que ser feitos. O que falta para nós? Por que que nós mudamos tanto assim no decorrer da vida? A gente tem que, na verdade, sempre eu falo que é bom a gente escrever, você anotar, fazer lista mesmo. Não é dos seus objetivos, dos sonhos que você tinha, que você tem. Uma lista escrita das suas habilidades, dos seus talentos, para poder ir analisando qual seria o caminho melhor, mais lógico para você seguir na vida, com base no que você deseja, né, com os recursos que você tem. E o que falta, né, recursos que faltam, como você pode fazer para conseguir esses recursos mais facilmente, de que forma você deverá agir, né, para fazer isso. E fazendo isso regularmente, nós podemos sim encontrar o nosso verdadeiro caminho, um caminho seguro para nos guiar. É sempre bom você pensar assim também, como eu quero estar daqui a tantos anos, daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, como eu quero ser, que situação eu quero alcançar, né? Como eu quero estar. Porque daí você vai trazendo para o presente, refletindo, mas como eu devo agir hoje para a minha vida ser do jeito que eu quero a longo prazo? Foi por isso que o Chico Xavier disse que a solidão muitas vezes ela se trata de pausa para refazimento. É isso, quando a solidão bater na nossa porta, quando o sentimento de desamparo machucar, vamos aí refletir se não será um momento, né, desse autoencontro, dessa avaliação. Vamos lembrar que nada ocorre na vida por acaso. Se nós estamos em determinada situação, algum motivo para isso tem. Tudo são causas e consequências, né, gente? A lição 2, integrar os contrários. Porque o Jung fala em totalidade, é a meta de todo ser humano para poder ter felicidade, ter saúde integral. A totalidade ela não é alcançada pelo corte de uma pessoa, ou seja, pela divisão, mas pela integração dos contrários de cada um de nós. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, que nós somos metade, que nós precisamos encontrar a outra metade, a alma gêmea para nos completar, a ciência, concordando inclusive com o espiritismo, diz que não. O Jung construiu a teoria do ânimos e do ânima, que seriam a parte masculina na mulher e feminina no homem. E segundo os estudos dele, essas partes representam os papéis contrassexuais da psique de uma pessoa. E ele diz que se você é uma mulher, você tem uma psique masculina interior, que seria o ânimos, e se você é um homem, você tem uma psique feminina em você, que seria o ânima. Embora a forma como a gente vê atualmente os gêneros, ela tenha mudado, evoluído muito, mas ainda hoje, analisar dentro de cada um de nós a questão íntima relativa ao gênero de uma forma mais completa, mais holística, ela é muito importante, necessária para ajudar no desenvolvimento da psique
e na cura do sofrimento psíquico. Porque, no mais das vezes, todos nós temos a nossa alma uma divisão, ou seja, uma sexualidade dividida. Mas como a energia oposta ao nosso sexo predominante está no nosso subconsciente, segundo Jung, isso cedo ou tarde vem à tona e tende a nos ferir, nos machucar, trazer problemas, inclusive de relacionamentos. Então, para ter uma saúde psíquica e emocional e para ser feliz, para ser equilibrado, é preciso reconhecer essa parte oculta que nós temos e aceitar isto, não é para passar a integrar em nós o masculino e o feminino que nós somos. O Emmanuel, através de Chico Xavier, nas suas falas, ele afirmou que o ser humano é bissexual por natureza, corroborando essa tese do Jung. Então, quando nós descobrimos a parte oposta do nosso gênero e nós fazemos aflorar essa face oculta da nossa alma, e nós integramos em nós, né, essa face oculta, as nossas interações com as pessoas, com os relacionamentos, com o mundo, irão melhorar, tende a melhorar. Uma boa indicação disso é notar, né, como você reage, como você interage com as pessoas. Daí você percebe se você age ou não negligenciando essa sua porção feminina ou masculina, feminina se for homem, masculina se for mulher. E como você pode perceber isso? Se auto-observando, sinceramente. Exemplo, quando você tende a exigir muito do sexo oposto, sempre achando que cada sexo deve assumir papéis, atividades muito específicas, por exemplo, só a mulher deve cozinhar, trocar lâmpada é coisa de homem, a mulher pode fazer isso, não pode fazer aquilo e vice-versa, você pode estar negligenciando o seu ânimos ou ânima. Porque, no mais das vezes, a atitude machista é sinal de negligência da porção oposta, tá? No caso da mulher, quando a mulher se esforça para ser mais focada, para realizar seus objetivos, né, ser mais forte, quando ela consegue ser mais prática nas suas atitudes, ela pode estar aí colocando em ação, integrando na sua alma a sua porção masculina, ou seja, o seu ânimos. E daí ela exerce sua integralidade de uma forma melhor, melhorando a sua relação consigo mesma, com o sexo oposto e com o mundo, né? E o homem da mesma forma. Quando ele incorpora o ânima na sua natureza e age com mais sensibilidade, refina o seu lado emocional, não se preocupa de mostrar sensibilidade, tratando os outros com mais gentileza, com mais delicadeza, ele pode estar conseguindo melhorar, sim, integrar o ânima, né, na sua alma, e ele melhora as suas relações consigo mesmo, com o sexo oposto e com o mundo também. E nós podemos usar técnicas para melhorar a forma com que nós manifestamos na vida, né, no mundo. E como eu já falei, escrever é uma delas. Tomando nota todos os dias de como tomamos decisões, como interagimos com os outros, como nos expressamos para tentar ser compreendido pelas pessoas. Isso é muito eficaz quando é colocado no papel, tá, gente? Listado mesmo. A lição 3 do Jung, análise dos sonhos. Na psicoterapia, os sonhos tendem a revelar a realidade interior do paciente. Não como o terapeuta gostaria ou como o paciente imaginaria, mas como realmente como são as coisas. E segundo Jung, os sonhos parecem difíceis para interpretar, mas uma análise mais apurada pode revelar coisas muito importantes sobre o inconsciente humano, aspectos importantes da psique. E para aprofundar nas redes do subconsciente é preciso quebrar as resistências. Daí a gente pode perceber como um sonho aparentemente sem importância, ele vem trazendo aspectos super importantes, psicológicos e da natureza também da pessoa. E isso é muito importante para a solução, não é, do conflito. Então é importante, gente, novamente eu digo, anotação, seja no papel, seja no celular mesmo. Quando acordar, imediatamente, antes de pôr o pé no chão, de levantar, anote o teu sonho, porque senão você esquece. Pôs o pé no chão, você vai esquecer. Então anote tudo, as palavras-chave do sonho, né? Cada coisa, cada frase, para fazer uma conexão com o seu dia a dia. Exemplo, uma pessoa sonhou que a sua casa foi inundada pela água e entrou em desespero e não sabia o que fazer para resolver a situação. Aí você separa as palavras-chave.
A casa seria a mente da pessoa. A água que inundou a casa são os conflitos da pessoa, inundando a mente, né? A casa, a mente dela. E a pessoa se desesperou porque não sabia o que fazer na situação da inundação, ou seja, a pessoa não sabe como agir para resolver os seus conflitos que inundaram a sua casa mental, não é? E por que eu estou falando sobre os sonhos? Porque você pode tentar interpretar o seu sonho mesmo fora da terapia e ir desvendando o seu inconsciente, os seus conflitos, os seus traumas, tá? Para poder solucionar com mais facilidade. Quanto mais palavras-chave você encontrar no sonho, mais complexa a interpretação. A quarta lição do Jung. Ele diz que o que você resiste persiste. Então, a resistência, ela amplifica os problemas. Isso significa dizer que é preciso enfrentar a realidade interior, porque quanto mais você resiste a algo na sua vida, mais você traz esse algo para você. Quanto mais você resiste aos seus medos, por exemplo, mais a vida coloca você em situação de ter que enfrentar esses medos. E se você não enfrenta, mais sofrimento. Então, nós conseguimos alcançar a felicidade, o bem-estar e a saúde psicológica quando nós enfrentamos os aspectos negativos da nossa vida e não quando nós fugimos deles. Então, quando nós estamos com sentimentos de medo, de mágoa, de raiva, de tristeza, de ansiedade, nós estamos resistindo a lidar com a questão central do problema. Esses são os sintomas da resistência. Ou ainda lidando com essas questões de forma agressiva, de forma ruim. Então, quanto mais fixados na nossa atitude negativa ou deprimida, mais nós resistimos para resolver o problema. Então, nós temos que trabalhar com os nossos problemas para melhorar a nossa saúde psicológica. E as formas mais comuns de resistência seriam negar o que está acontecendo. Nós percebemos que nós estamos aí sendo negacionistas quando nós minimizamos os problemas, culpando, projetando nas outras pessoas ou nas situações e tentando mudar as outras pessoas. Então, muitas vezes nós ficamos fortemente apegados aos problemas que nós não resolvemos, e para resolver um problema nós precisamos primeiramente, antes de tudo, aceitar esses problemas. Então, abandonar a luta contra o problema e aceitar a realidade como ela é o primeiro passo. Exemplo, o caso de uma mulher que sofre violência doméstica, abuso mesmo, né? Daí ela esconde da família que sofre esse abuso. Não busca denunciar, né, para a polícia e o marido vai cada vez mais ficando violento, abusivo, coisa e tal. A mulher não busca ajuda para resolver o problema porque lá no fundo ela está com medo do que aconteceria porque ela tem filhos e depende financeiramente do marido para o sustento da família. Tem medo de enfrentar a vida sozinha, medo de desfazer a família. Mas no fundo, o que ela sente é a incapacidade de enfrentar a situação. Ela sente menos-valia, na realidade. Daí ela tende a minimizar o problema, pensando, ela mesma pensa que o marido tem lá um lado bom também, ele é violento, mas ele faz isso porque ele bebeu, por causa disso, daquilo, porque ele está nervoso, e fica justificando, evitando de toda forma fazer o que ela sabe que deve fazer para resolver realmente o problema. Acontece que quanto mais ela resiste, esconde o problema da família, da polícia, seja de quem for, pior vai ser o problema e os resultados, podendo até culminar no pior, né, no assassinato, como nós vemos todos os dias aí nos noticiários. Então, olhem aí a necessidade de olhar para dentro para poder perceber o que está fazendo a resistência, né, frente aos desafios da vida. A quinta lição do Jung: pense e não julgue. Pensar é difícil, né, gente? Por isso que a maioria das pessoas julgam. Reconhecer os erros também, bem difícil. O Freud dizia que quanto mais João fala de Pedro, mais ele conhece o João. E também Jung dizia que o processo de julgar diz mais sobre quem julga do que sobre quem é julgado. Tudo se baseia no processo de projeção. Então, o que nos perturba nos outros é o que há de errado dentro de nós mesmos. Então, uma forma de resolver os próprios conflitos é observar o que nos outros está incomodando a gente. Nós somos reflexos um do outro. O ato de observar melhor antes de julgar tem dupla finalidade: nos conhecer melhor e ainda desenvolver empatia.
nos curar das nossas sombras e ainda desenvolvermos relacionamentos melhores. Então é importante diferenciar o que é ser sincero do que é ser julgador. Essa história de ser o super sincero, gente, esconde por trás a intenção julgadora. E julgar as pessoas sempre é falta de empatia. E, no mais das vezes, injustiça também, porque nós nunca sabemos realmente, no profundo, no interior de uma pessoa, o que está acontecendo com ela. Então, o que nós devemos fazer? Buscar sempre considerar primeiro as pessoas e depois as situações. Mesmo porque nós não temos o direito de julgar ninguém, uma vez que nós todos somos imperfeitos. E sujeitos, né, a equívocos, a enganos. Além do que, Jesus mesmo disse que seríamos julgados com a mesma severidade que nós julgássemos os outros, não é? Então, mesmo diante de agressões, de supostas injustiças sofridas, sempre o diálogo vai ser a melhor atitude a ser tomada. Porque Jesus não interditou a defesa, e sim a vingança, tá bom? A sexta lição do Jung: evite o orgulho excessivo. Ele dizia que através do orgulho nós estaremos sempre enganando a nós mesmos. Ele diz que no fundo nós tememos o trabalho difícil que precisamos fazer para o autocrescimento. E quando esse medo encontra um espaço no contexto social, no trabalho, na família, com os amigos, nós ficamos presos a um padrão de comportamento para nos proteger dessas pessoas. E essa forma de proteção é o orgulho, que Jung vê como um engano, né? Um auto-engano, nos impedindo de viver nossa vida autenticamente. Por isso, mostrar orgulho é sinal de fraqueza, na realidade, não de força. E ele disse ainda que a neurose costuma estar associada ao orgulho excessivo, sabia? Pessoas neuróticas costumam evitar pessoas que possam prejudicar o seu ego e o seu orgulho. Podem até evitar uma carreira por causa do seu orgulho. E isso acontece automaticamente, sem que a pessoa tenha consciência dessa tendência. Porque as pessoas neuróticas, elas não querem correr o risco de estar com determinadas pessoas ou situações por temer fracassar, para não ferir o seu orgulho. Então, muitas vezes a pessoa fica presa no emprego, por exemplo, com medo de tentar outra atividade. O orgulho impede a pessoa de crescer, na verdade, em qualquer setor da vida. E a humildade, ao contrário, nos leva a aceitar, né, que nós não somos tão perfeitos assim, e aí nós nos predispomos a tentar, não é, aprender mais, a recomeçar sempre, a reconhecer a nossa humanidade, a humanidade do outro, nos levando a ser mais empáticos. E isso é bom, é sinal de progresso. A lição 7 do Jung: saber envelhecer. Na verdade, aqui ele diz, ele nos ensina que a maturidade pode ser a melhor fase da nossa vida. E ele dizia que realmente a vida começa aos 40, porque a dele mesmo ele alegava que começou. Porque até então ele dizia estar fazendo apenas pesquisas. Ele viveu uma vida longa, desfrutou de uma família estável, de uma situação financeira muito boa, uma carreira de sucesso, né, com fama internacional, mas ele diz que até os 37 anos ele apenas aprendeu. Ele foi aprendiz do Freud. Aí depois que ele se afastou, ele formou a sua própria escola de psicologia analítica. No momento do rompimento com o Freud foi que ele realmente cresceu. Aí ele publicou a primeira obra dele, Psicologia do Inconsciente, e a partir disso ele caminhou por outro território. Foi daí que o Jung se tornou uma pessoa independente. Então ele conseguiu encontrar os caminhos dele aos 40 anos, e ele diz que qualquer um de nós também pode fazer isso. Após essa idade, a maturidade é maior, nós podemos entender melhor o que nós viemos fazer, né, no mundo e aproveitar melhor nossa passagem aqui na Terra, que é breve. Então nós devemos encontrar nossa própria essência. Ele diz que aos 40 anos nós vivemos cerca de metade de nossas vidas aqui e, portanto, ainda existe muita possibilidade pela frente. Nessa idade nós podemos estar mais confortáveis em assumir quem nós somos, ter uma boa qualificação profissional, podemos até mudar de profissão, não é? Nós tendemos a nos preocupar menos com o que as pessoas pensam sobre nós e ter mais coragem para fazer mudanças. E a lição 8 do Jung é: conte a sua história. Ele diz que é muito bom falar o que nós sentimos.
E ele disse que a razão do mal do mundo é que as pessoas não são capazes de falar, de contar a sua história. Ele diz aí sobre a importância de expressão, né, de falar o que se sente. Como psicoterapeuta, Jung entendeu como é importante dar espaço para que o paciente conte as suas histórias durante o processo de terapia. Porque falando vem à tona o desejo inconsciente, tudo é trazido à superfície, à consciência, através do modo de falar com o terapeuta. Jung chamou esse processo de integração de longo prazo de individuação. Mas isso também pode ser realizado num contexto fora da terapia, tá? Num processo muito simples, que é você escrever a tua história, gravar a sua história para depois você ouvir, para depois você ler. É importante se expressar, né, pela escrita, quantas vezes for necessário. Você também pode conversar com uma pessoa de confiança, com um amigo mais próximo. Isso é muito bom também. Você deve escrever não só o que aconteceu fisicamente, mas também os seus sonhos, tudo que está na sua mente, porque nós não somos apenas o que nos aconteceu, mas também a forma como nós interpretamos tudo isso que nos aconteceu. E tudo que nós sonhamos também, não é? Porque escrever nos leva a interpretar de uma forma diferente, melhor, aquilo que nós sentimos, o que nos machucou, e ajuda a alcançar a nossa totalidade e todo o potencial latente é trazido para a nossa consciência, de forma que nós vamos poder viver a nossa vida com autoconsciência, ressignificando esses fatos passados que foram dolorosos, né, e que hoje nós podemos sanar. É isso, pessoal. Nós temos aqui essas 8 lições importantíssimas do Jung, que eu colhi para facilitar nesse processo de cura, de ressignificação, para a gente poder viver melhor, tá bom? Vamos aí pensar nesses aspectos que o Jung nos deixou para nos beneficiar, para nos curar, nos ajudar na cura, nos ajudando a encontrar a nossa essência, a nossa totalidade da nossa psique, e assim ajudando a eliminar o vazio existencial, não é? Dando sentido nobre, né? Um rumo nobre e melhor para a nossa existência, que deve ser de saúde, de alegria e de paz, e de muita luz. Ok, gente? E deixem aí suas perguntas, seus comentários para a gente conversar sobre. E vamos aí interagindo. Tá bom, pessoal? Fiquem bem e até mais.